98,5. O som de Itaenga que o Brasil conhece. A Rádio Itaenga FM apresenta, a partir de agora, o programa Itaenga Notícias. Informações, notícias, prestação de serviço, utilidade pública. Tudo isso bem na hora do seu almoço. Itaenga Notícias, o seu jornal do meio-dia. Itaenga Notícia. Muito bem. Boa tarde, Itaenga. Boa tarde, Pernambuco, Brasil. Estamos no ar. Estamos no ar pela sua, pela minha, pela nossa Itaenga FM. É a voz do campo, é a voz da cidade. São 18 anos levando aí informações, notícias na hora do seu almoço. Hoje é sexta-feira, 26 de dezembro de 2025. Vamos até aqui a 1 da tarde. Onde esse programa é palco também de entrevistas com os que representam Lagoa do Itaenga. Estou aqui com Clécia, vereadora de Lagoa do Itaenga. Boa tarde, vereadora. Já faz um tempinho que eu não a vejo, mas fico feliz em você estar por aqui com a gente. Boa tarde, Júlio. Boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde aos que fazem a Itaenga FM. Um abraço a todos. Vereadora, como é que você tem aí, de fato, né, andado por Lagoa do Itaenga, por Pernambuco? Eu vejo que você é uma vereadora que não fica parada num só lugar, né? Impossível, né, Júlio? A própria missão já exige, né, de você um esforço, uma dedicação, muito trabalho. Mas, graças a Deus, está sendo bem desafiador e promissor. Com muito sucesso, muito trabalho, com uma equipe que envolve toda uma equipe comigo. Eu quero desde já agradecer a presença do meu esposo, meus 2 filhos. Hoje ele veio, né? Hoje ele veio. Eu acho que ele combinou só para vir no final do ano mesmo. Para desejar feliz ano novo. Quero agradecer a presença dele, de Guilherme, meu filho, Giovana, minha filha, minha nora, Maria Júlia, minha prima Wisla, que também trabalhou aqui na gestão. Deu sua contribuição, sua parcela de contribuição bem forte, bem presente. Nilda, todo mundo conhece Nilda do SAMU, minha vizinha, minha amiga, minha irmã e companheira todas as horas. Meu amigo Gonzaga, lá da Rua da Glória, agradeço também. E outros que estão chegando, Júlio. Estamos ao vivo conversando com a vereadora Clécia. A gente tem notado, Clécia, né, que nesses últimos tempos a nossa cidade ganhou uma página nova, né? Aí o município está com a decoração natalina impecável, né? Eu tenho andado aí por Lagoa do Itaenga, essa é a minha visão, né, que eu tenho. E você, o que é que tem achado aí da nossa Lagoa do Itaenga, que recentemente completou 62 anos de sua emancipação política? 62 anos, isso mesmo. Júlio, o nosso centro realmente houve, né, uma repaginada, deu uma repaginada. Inclusive, no meu último discurso lá na tribuna, eu parabenizei o secretário, porque a gente tem que reconhecer quando o trabalho está sendo feito. Parabenizei Fábio Júnior. Inclusive, eu disse que pena que outras secretarias não estão encerrando o ano desse mesmo jeito, né, com esse mesmo brilho. Mas, inclusive, eu disse que se isso não foi possível, porque faltou estrutura, né? Estrutura concedida pelo gestor para que os seus secretários, de acordo com cada pasta, dê sua contribuição de maneira bem melhor. Mas, em relação ao nosso centro, a esse período natalino, está de parabéns. Eu estou ao vivo aqui com a vereadora do nosso município, Clécia. E como é que você, Clécia, tem avaliado a sua posição como vereadora, os trabalhos na Câmara Municipal? Qual a sua visão, né, sobre o poder legislativo aqui de Lagoa do Itaenga? No seu ponto de vista, vocês buscaram atender à expectativa da população, puderam representar bem o povo em suas demandas? Júlio, eu vou fazer, não seria nenhuma avaliação. Fique à vontade, viu? Tá certo. Quero registrar aqui também a presença do meu sobrinho,
doutor Claudio No, que também está nos ajudando, dando um apoio, principalmente nessa área da saúde, né? Que é uma área bem, às vezes eu posso dizer, bem escassa do nosso governo, seja municipal, seja estadual. Então, ele, na medida do possível, vem me dando esse suporte e contribuindo para aqueles que mais necessitam. Júlio, falar de avaliação, eu acredito que o termo não seria exatamente esse, porque essa avaliação, as pessoas que fazem, né? Falar de mim, mas assim, eu tenho dito sempre... Eu já coloco você nessa saia justa, viu? Percebo. Mas eu tenho percebido, Júlio, que em toda a trajetória política, né, foi um ano bastante difícil, desafiador, cheio de altos e baixos, e o que me marcou realmente foi o princípio de tudo. Foi a partir daquele dia 1º de janeiro, o dia que nós fomos empossados, né, ali em frente à prefeitura, e todos nós temos conhecimento dos absurdos, né, que ali houveram. Mas eu sempre fui uma pessoa que andei de cabeça erguida, tenho os meus princípios, sei o que eu tenho feito, não só por mim, mas pelo povo. Então, isso foi o suficiente para que em toda a trajetória política, desde janeiro até agora, no mês de dezembro, eu chegar junto do eleitor e agradecer. E muitas vezes ter a oportunidade de dizer assim, olhando para janeiro, fevereiro e todos os meses, eu posso dizer assim, eu agradeço a Deus, porque Ele sempre esteve comigo, me dando força, me dando sabedoria, porque podemos errar, podemos sim, mas que esses erros precisam serem consertados e ser humilde para admitir o erro, fazer diferente. E eu tento errar menos, e isso só é possível porque eu escuto as pessoas, eu peço direção a Deus, eu tenho muitas pessoas que me ajudam e que me ajudam nessas tomadas de decisões, porque eu não posso tomar uma decisão apenas de Clécia, né? Tem que ser uma decisão que vá contribuir de forma coletiva para o povo itaenguense. Então, como eu disse a você, não seria avaliando o meu mandato, mas assim, eu estou falando da maneira que eu conduzi durante um ano, e eu tenho certeza que nós que estamos na condição de legislador, de um vereador, seja prefeito, em qualquer situação, diariamente nós estamos sendo avaliados, entendeu? E eu tenho aqui até números também, porque geralmente nós estamos no rádio, estamos também na internet, e vez por outra nós fazemos ali pequenas enquetes, né, de avaliação da Câmara Municipal, e nessas enquetes a gente tem visto que você tem sido aí uma das parlamentares com uma das mais boas avaliações. Obrigada, Júlio. É feito, eu disse a você, essas enquetes, às vezes eu nem tenho conhecimento de quando vai ao ar, essas coisas assim, mas depois as pessoas me enviam. E isso é gratificante. Isso mostra que, de fato, eu estou fazendo o meu trabalho na medida do possível, aquilo que está ao meu alcance. E isso exige de você muito equilíbrio, muito apoio, e eu me sinto feliz por estar encerrando dezembro com essa avaliação. Vereadora, quando antes de vir aqui para a rádio, aí já colocaram um abacaxi aqui no meu colo para que a senhora pudesse descascar, né? Eu vou passar para você porque sabemos que todos os municípios, quer seja ele grande, quer seja médio e pequeno, feito nosso, né? Tem problemas, né? E problemas muitas vezes que traz incômodo para a população. E um dos problemas que mais afeta a população de Lagoa de Itaenga é justamente a questão de abastecimento d'água. Nos últimos dias, por exemplo, né, muitos são os bairros aqui do município que está com uma falta d'água muito grande. E o que a população gostaria também de que a própria Câmara Municipal levasse mais em pauta também essa questão, né, para que nem, por exemplo, muitos municípios, né, Gonzaga, têm também levado essas questões para que a Câmara pudesse ali fazer audiência audiência ali pública com representantes da Compesa para que eles possam exigir, né, se tem condições de melhorar o abastecimento, né, tem previsão assim de resolver, porque tem, por mais incrível que pareça, muitos bairros aqui na comunidade itaenguense que passa 6 meses, absolutamente um ano sem essa água.
não é hora também de já a própria Câmara, a vereadora Clécia, colocar isso em pauta também para a discussão de vocês, né? Para ver se tem, porque a Compesa é uma iniciativa do governo, mas todo município tem o serviço da Compesa. Júlio, isso é um problema, uma problemática não tão recente, né? A Compesa vem com esse trabalho aí, inclusive de péssima qualidade, onde não só os munícipes, mas eu acredito que a nível estadual vem sofrendo com essa situação. Mas na primeira oportunidade que eu tive com o Álvaro Porto, que é o presidente da Alep, o deputado estadual, eu e meu irmão, nós conversamos com ele sobre essa pauta. E aí, Júlio, foi um momento onde já estava praticamente se encerrando o final do ano. Mas ele se comprometeu de articularmos com outras pessoas a possibilidade de mudar esse cenário, né? Porque é um assunto que realmente vem... As famílias estão sofrendo. Inclusive, hoje, pela manhã, eu recebi várias mensagens solicitando carro-pipa. E o município não está dando esse suporte. A população está sofrendo, famílias que dizem, olha, eu tenho pessoas doentes em casa, há dias sem água, e isso é uma problemática que realmente tudo gira em torno da água, né, para limpeza. Então, isso é o essencial, é o direito digno de qualquer ser humano, mas podemos pensar na possibilidade sim. Atenção, população de Lagotenga, tem que aproveitar também, viu, a vinda da vereadora aqui. É importante, né, que vocês possam cobrar também a ela, porque hoje a vereadora, ela mencionou bem aí, que ela está apoiando também um que está sentado na segunda cadeira mais importante do estado de Pernambuco, que é a Assembleia Legislativa do Estado. Então tem uma responsabilidade, um peso muito grande aí, viu, vereador? É, isso mesmo. Então, como somos pequenos, nós temos que recorrer a pessoas, né, que, de certa forma, estão ali como uma figura mais forte, que tenha força para cobrar certos serviços, e isso não vai passar em branco. Nós iremos, sim, nos reunirmos, apesar de, Júlio, eu posso até dizer assim, que a nossa voz não pode ser, às vezes, tão ouvida, né, pelo fato de sermos oposição, mas nós podemos mobilizar, sim, porque quando se tem vontade de fazer, coragem de fazer, a gente pode lutar e essas causas serem resolvidas. Ou então, pelo menos, que seja dado um suporte melhor. E como tem se desenrolado, se desenvolvido essa parceria que você tem com Álvaro Porto, Gabriel Porto, porque temos ali fotos, né, de vocês se comprometendo, o Álvaro que é hoje o presidente, né, da Alep, e que a sua reeleição, tem um filho dele também, que, se eu não me engano, vai para a federal, né? Sim. Como é que tem se desenrolado isso aí? De maneira bem positiva, graças a Deus. Nós tivemos uma conversa com Álvaro, que é o deputado estadual, e nessa conversa também estava o filho dele, e foi uma articulação, Júlio, que eu fui reivindicar soluções para o nosso povo, estrutura, né? Porque nós ficamos aí à mercê de nada, por conta que, pelo simples fato de sermos oposição. Mas ele está nos dando suporte, viu? É isso que eu tenho sempre em contato, conversado com o meu eleitor, e não apenas com aquele que votou em mim, mas eu digo com o eleitor itaenguense, porque ele tem dado esse suporte, e esse suporte está alcançando aí várias pessoas, principalmente na área da saúde. O nosso social também, aquilo que está ao meu alcance, eu venho cobrando sempre dele, porque eu não posso ir lá ou em qualquer outro gabinete, seja lá quem seja o deputado, procurar soluções para a Clécia. Porque Clécia representa várias pessoas e essas pessoas estão cobrando de mim. Eu não posso ficar apenas atrás de um gabinete, de um birô, se é que nem existe, né? Nós não temos gabinete, né, na Câmara. Mas eu digo assim, então, justamente por não ter essa assistência e essa nossa articulação com o Álvaro, com o Gabriel, está sendo muito produtiva, graças a Deus, as pessoas estão aceitando.
Foi uma articulação que a gente passou a realidade das pessoas que nos procuram de acordo com as demandas de alguns serviços e está sendo bem produtivo. Eu estive já 2 vezes na residência dele em Canhotinho e em articulação com a esposa dele, que é Sandra Paz, prefeita de Canhotinho, que faz um excelente trabalho. Se eu não estiver enganada, 98% de aprovação. Então, isso mostra realmente uma força política, uma representação, não apenas em Canhotinho, mas naquela região, no Estado. São situações, Júlio, que por onde passa, nós vamos deixando a nossa parcela de contribuição, né? E o Grupo Porto está sendo tem esse perfil de fazer sua história, construir sua história. Então, isso é o que está nos dando sustentabilidade, entendeu? E uma estrutura para poder fazer por aquele que mais necessita. Esse é o nosso programa Itaenga Notícias e até o momento, Clécia, desde essa parceria que foi firmada entre o Gabriel e o Álvaro Porto, o que você pode dizer que eles puderam acrescentar para Lagoa Itaenga? Estruturando para que nós possamos fazer, ou pelo povo, estruturar. Eu acredito que todos os itaenguenses têm visto que tem um carro circulando aí, entendeu? E esse carro foi uma articulação minha com Clécio do Moinho, meu irmão, com Álvaro, com Gabriel, e nós estamos vendo que Álvaro está dando esse suporte para que nós possamos prestar esse serviço. Então, eu acho que não existe mais nada gratificante. Ô Clécia, eu tenho notado desde que você assumiu a cadeira de vereadora e você tem reunido pessoas, né, não só da parte familiar, mas pessoas amigas, né, que acenam como apoiadores e apoiadoras de sua candidatura aí, da sua condição de vereadora, né? Fala um pouquinho aí desse apoio, né, que você tem recebido, principalmente da ala feminina da sociedade itaenguense. Verdade, eu me sinto feliz por isso, Júlio, porque isso é algo construtivo, né? Não é o simples fato de Clécia hoje estar numa posição de vereadora e as pessoas chegarem ao meu encontro por acaso. Isso é algo que foi construído, algo que eu tenho recebido assim bastante apoio de todo o público. Mas isso é possível, Júlio, porque Clécia é uma pessoa de fácil acesso, entendeu? Eu sempre estou aí nas ruas e quando a gente se expor, a gente vê que a gente tem contato com a população e cada um vem reivindicando, às vezes vem opinando, vem cobrando para que você fale isso na tribuna, cobre isso, entendeu? Então, isso só é possível porque Clécia tem esse acesso ao povo. Então, eu me sinto feliz por isso. E quem não tem acesso a mim, às vezes, né? Tem a meu esposo, tem um filho, um parente, e isso, vizinho, né, Nilda? Então, assim, isso vem somando. E isso mostra força, né? De certa forma, eu vou recorrer a quem pode fazer algo por mim. Então, e é um trabalho que Clécia sempre fez. Hoje eu estou apenas numa cadeira, né? Agradeço a todos, mas independente daquela cadeira, Clécia sempre fez isso. Sempre esteve ali à disposição para fazer algo por alguém. Quando um político vem aqui à rádio e há sempre pessoas nos cutucando, a pergunta é isso, que eu fiquei sabendo daquilo, né? Então, tem aqui uma perguntinha interessante, Clécia, que diz o seguinte: se o seu grupo na política, o grupo político na liderança do presidente da Alep, Álvaro Porto, lhe convidar para disputar uma majoritária em 2028, você está preparada, né? O pessoal já está pensando já na eleição de 2028, né? Porque, na verdade, 2028 é logo ali, né? Nós dizemos isso, mas passa tão rápido, né, Júlio? Nesse andar da carruagem já se passou um ano, né? Mas, Júlio, eu posso dizer que... Você já me fez essa pergunta antes. Eu disse, Júlio, vamos manter a calma, vamos aguardar, vamos ver o cenário, né? Tudo pode mudar. Mas eu posso dizer a você que estou preparada, sim. Eu estou preparada, Júlio, porque de maneira tão natural eu posso dizer isso, porque Clécia está sempre presente, Clécia está ouvindo, está vendo a dificuldade. Há 25 anos, dentro de uma prefeitura, então nós temos conhecimento, não é verdade? Então, sou formada em administração, fiz
uma pós na área de gestão pública pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Tenho vários cursos da Escola de Contas Públicas. Então, tudo isso é somando conhecimento. E sabemos que, às vezes, as pessoas têm conhecimento, mas na prática não sabem exercer. Então, com essa habilidade que temos, é o perfil, sabe, de cada um. Respeito o perfil de cada um, a maneira de ser. Mas cada um tem uma maneira de trabalhar. Então, Clécia, possivelmente... E outra coisa, Júlio, que eu costumo dizer sempre. Eu acho que essa pergunta daí, Clécia, é referente também à sua atuação, que para muitos você tem crescido muito na política de Lagoa de Itaenga. E isso de maneira bem natural, viu, como eu digo. Porque essa decisão não pode ser apenas de Clécia. Não, eu quero ser candidata, eu vou ser candidata. Eu sou vereadora, mas eu sou eleitora. Então, o eleitor também tem que ter respeito. O eleitor tem que ser ouvido. Eu não posso chegar simplesmente, apresentar um candidato e dizer, não, você tem a obrigação de votar. Não é assim, entendeu? A gente tem que ouvir a família. Eu tenho ajudado muito o apoio, eu tenho agradecido muito o apoio que eu tenho de toda a minha família. E família que eu digo não é apenas em casa, entendeu? Eu digo irmão, tio, parente, enfim. Então, eu acho que tem que ouvir a família, tem que ouvir as lideranças, entendeu? Se isso possivelmente acontecer, eu tenho certeza que é justamente por conta do trabalho e dessa avaliação que eu disse a você, que todos os dias estamos sendo avaliados. Um assunto puxa o outro, viu? Que Bora lá. Quando você fala de família, mas você não tocou no nome aí do... que é o líder praticamente do Grupo do Moinho, Carlinhos do Moinho. Como é que está essa relação? A vereadora Clécia, Carlinhos do Moinho, há quem diga também que ele possa estar articulando, quem sabe o nome dele para 2028, quem sabe o nome da ex-prefeita, e há também quem arrisque Cássia do Moinho, para que seja majoritária aqui em Lagoa de Itaenga. Júlio, eu disse a você, quando eu escuto famílias, eu não me refiro apenas dentro da minha casa, mas eu falei irmãos. Então, ele, sem dúvida, é o nosso líder, entendeu? Carlinho fez um excelente trabalho aqui, mudou a história de Lagoa de Itaenga. Isso é mérito dele e toda a sua equipe, inclusive fiz parte. Porém, assim, o que está surgindo são comentários que não acrescentam nada, principalmente por conta desse apoio a outro deputado. Mas, assim, nós temos uma amizade, entendeu? E nada pode atrapalhar, até porque o processo agora, para 2026, é a nível estadual e federal. Mas nós temos conversado, sim, estive na casa dele há 15 dias, uma quarta-feira, conversei com ele. Eu, meu esposo, meu sobrinho também estava lá com a esposa dele. Então, assim, o que está surgindo pela cidade são mais comentários. Às vezes, querendo atrapalhar. Mas aquilo que Deus tem para mim, para você, ou para qualquer um aqui, então, assim, nada vai atrapalhar, entendeu? Se tiver que ser ele, nós iremos apoiar, sim. Porém, eu digo sempre que seja ouvido a maioria, entendeu? Que a gente possa respeitar a decisão do próximo, a opinião do próximo, para que isso seja somado e tomada decisões que não venham a prejudicar o povo. Então, a gente tem que ouvir a maioria. E estamos juntos, sim. Para muitos cidadãos de Lagoa de Itaenga, quando a gente está aí nas conversas, nas esquinas da vida, e ainda hoje, pós-eleições, né, vocês têm sido aí o centro de conversas, de debates, né, dizendo ali os comentários que pós-eleições o Grupo do Moinho parece que ficou, digamos que apagado, um pouco apagado, perdeu o brilho, né, no meio da sociedade. Se tivesse perdido, não estaria incomodando tanto. Então, isso não passa de comentários, viu? É justamente o cenário no momento, que para 2026 temos outra realidade. Mas 2028, tenho fé em Deus que virá muito trabalho, muita dedicação daqueles que realmente são moinho, entendeu? Daqueles que realmente estão preocupados com o povo de Lagoa de Itaenga. Daqueles que de fato estão aqui, que moram aqui, que olham para o povo de Lagoa de Itaenga, Júlio. Não adianta eu passar assim em Lagoa de Itaenga, nossa, Lagoa de Itaenga está com uma praça linda. E os serviços? Os serviços que até hoje não foram ativados. Quais serviços, por exemplo, que ainda não foram ativados? Pode descascar. Serviços de saúde, como eu passei o ano todo cobrando
que ativassem o bloco cirúrgico, entendeu? Há uma promessa que irá ser ativada em fevereiro, então estamos aguardando. Eu falei, inclusive, Júlio, que eu estive no... Eu tenho um comércio, né? E você sabe que comerciante escuta muito, conversa muito. E cada cliente que chega é uma das reclamações que eles fazem. E eu fiquei muito triste, eu levei essa situação para a tribuna, que teve um paciente da Nova Itaenga, que ele disse que fez um empréstimo. Então, assim, para fazer uma cirurgia de hérnia, entendeu? Isso é um absurdo, porque no município de Lagoa de Itaenga, cirurgia de pequeno porte tem possibilidade de fazer. Tem possibilidade de ser realizada. Então, veja, são famílias que estão comprometendo sua renda familiar, pagando por um serviço que no seu município poderia estar sendo prestado. Aí tem essas questões da saúde, tem a iluminação, tem a falta de remédio, a segurança que nós temos aí, né, nos últimos registros. Terça-feira, eu estava na igreja e no finalzinho de mais ou menos 10 horas, por pouco não houve um roubo lá de uma moto. Então, assim, são serviços como esse que nós precisamos cobrar. Eu fazendo o meu papel, independente de situação, eu não tenho problema nenhum com pessoas que sejam de outro grupo político, que pensem diferente. Agora, a minha preocupação é, o nosso povo não pode sofrer nem pagar por isso. Por conta de uma negligência de um secretário, por conta de falta de compromisso, seja do gestor ou de um secretário, diretor, então o nosso povo não pode pagar por isso. É isso que às vezes eu fico de maneira assim, até triste com a política, porque tenho vontade de fazer, mas não posso. Eu não posso chegar na prefeitura e dizer, vamos fazer assim? Eu não tenho esse espaço, entendeu? Então, cuidar de pessoas exige muito esforço, comprometimento, dedicação e muito equilíbrio, que é o que nos mostra que não estão tendo, né? Então, é uma harmonia, é uma sintonia de coisas que precisa estar ali para que, de fato, uma gestão ande, uma gestão funcione, uma gestão que olhe para o povo, não apenas para o seu ego de chegar numa rede social, tirar uma foto, fazer um vídeo, isso é criancice. O pessoal não quer isso. Não foi para isso que o povo de Itaenga colocou ele lá, a maioria. Não foi para isso, foi para que de fato ele fizesse pelo povo. Então, essas cobranças estão sendo sempre feitas e o que me consola é aquilo que eu disse a você. As pessoas estão avaliando cada um que está ali na sua cadeira como uma figura política. Fale também aí da sua atuação como vereadora, o que você colocou ali em pauta, foi resolvido, não foi resolvido, as ações, né? Eu quero saber das ações da vereadora dentro e fora da Câmara Municipal aqui de Lagoa de Itaenga, o que tem feito de mais importante e que teve êxito. Júlio, eu quero registrar aqui a presença também de André, Juca da Borracharia, vizinho também, André que é assessor parlamentar do gabinete e tem me ajudado muito com aquele carro, só ele sabe a luta, não é verdade, André? Mas o que me deixa assim feliz é isso, é que assim estão surgindo sempre pessoas que me ajudem. Teve também aí um momento das crianças, né, que teve uma ação importante, né? Você estava ali à frente, junto com sua família, com lideranças e puderam entregar um veículo à população, não foi isso? Foi justamente esse evento que fizemos dia 1 de novembro, onde teve a presença, né, de Álvaro, de Gabriel e outras pessoas que estavam ali com ele, mas que vieram prestigiar esse momento e mostrar uma ação dos dois vereadores, de Clécia e Clécia do Moinho. Isso é algo visível, né, Júlio? Júlio, voltando para a sua pergunta aí, eu apresentei vários requerimentos esse que não tivemos êxito, né? E isso não foi apenas a vereadora Clécia, mas outros vereadores também que apresentaram, então, poucos foram resolvidos. Eu apresentei requerimentos de construção de praça, construção de quadra para o bairro da Nova Itaenga, para o bairro da Baixa Fria e outras reivindicações eu fiz verbalmente. Fiz um requerimento que agora, no finalzinho do ano, eu fiquei até feliz em saber que pelo menos fizeram uma mobilização
que foi para ativar o Conselho de Pessoas com Deficiência. E eu percebi, Júlio, que assim, veja até que ponto chegamos. Para que um conselho, para que fosse ativado, um vereador cobrasse várias vezes verbalmente, depois apresentasse o requerimento, os vereadores aprovaram também, né, o requerimento, mas assim, é um ato desnecessário, entendeu? Porque no finalzinho do ano foi que fizeram uma reunião para tentar ainda compor o conselho. Mas algumas mães entraram em contato comigo dizendo que houve essa reunião, mas se comprometeram no início do ano de ativar. Então, eu vou estar presente do lado dessas mães, junto com a instituição da AMAR também, que vem dando esse suporte e fazendo essas cobranças. E para que, de fato, essas crianças, esses jovens, diminuam, né, a dificuldade dessas mães. Eu tive a oportunidade, inclusive, houve uma audiência na Câmara para apresentar aquele projeto. Foi um projeto polêmico, né, que até hoje muitas crianças vêm sofrendo por conta daquele projeto que foi aprovado pela maioria. Mas o que me consola é isso. O que me deixa em paz é isso, é que Clécia não tem nenhuma parcela naquela aprovação, naquela execução desse serviço que está sendo prestado com esses cuidadores, porque o ciclo desses cuidadores vem sofrendo muita alteração. Tipo, eu sou uma cuidadora, eu estou com a criança hoje, eu não me adaptei, aí eu saio, então vai entrar novos cuidadores, entendeu? Onde eles poderiam terem capacitado o cuidador que estava. Aquela criança que já estava habituado com aquele cuidador poderia estar ali, permanecer com ele. E não tiveram essa preocupação. Desestruturaram um serviço que já existia e, com isso, comprometeu a saúde dessas pessoas. Estamos ao vivo aqui com Clécia, vereadora aqui pela Golitaenga. E, além da sua participação dentro da Câmara, também as ações fora da Câmara. No dia a dia, né? Feito eu disse a você, política se faz todos os dias. Nós podemos até votar no dia que está marcado a votação. Mas no dia a dia, Júlio, eu tenho feito várias ações que não precisam serem divulgadas, entendeu? Porque jamais eu vou fazer algo por alguém e vou estar lá filmando, constrangendo aquele eleitor, aquela família que precisa de algo. Então, eu tenho contato, eu vou fazer visita, eu escuto. Estando ao meu alcance, eu resolvo. Aquilo que eu posso recorrer a alguém, eu vou tentar recorrer, mas assim, eu não vou deixar as pessoas desamparadas. Nós fizemos agora, no mês de novembro, várias ações da saúde. Feito eu disse a você, eu estou com o meu sobrinho aqui, que é médico, e ele vem dar esse suporte. Então, assim, é um trabalho que vem sendo feito, que Clécia não precisa colocar nas redes sociais. Não precisa expor a situação, a vulnerabilidade de cada família. Estamos ao vivo com o nosso programa Itaenga Notícias. E como será 2026, hein? Um ano de muito trabalho. Você, como vereadora, né, que o povo espera sempre e o povo fica ansioso, né? Como é que os políticos daqui vão entrar no novo ano, já planejam alguma coisa para o futuro? 2026 será um ano de muito trabalho, né? Não diferente também desse, mas eu me refiro assim pelo fato de ser um ano que temos política aí, temos eleição. Eu não posso dizer nem política, Júlio, porque o povo de Lagoa Taenga é politizado, viu? Gostam de política, respiram política todos os dias. Então, eu acho que qualquer um de nós que estamos aqui, nós podemos presenciar e testemunhar isso. Mas eu tenho certeza que será um ano de muito trabalho. Que Clécia não terá dificuldade, viu? Porque eu nunca tive dificuldade de chegar junto das pessoas. E principalmente aqueles que não votaram em Clécia, sim, mas conversa com Clécia, mas que parabeniza, mas que opina. Então, eu tenho certeza que será o ano onde as pessoas precisam se conscientizarem, avaliar com quem de fato possam contar. Porque não adianta votar no candidato, principalmente nessa esfera estadual, federal, porque são pessoas que não estão no nosso município, entendeu? São pessoas que passam por aqui e levam o voto. E eu não quero isso para o meu eleitor. Até porque os usuários dos serviços públicos precisam terem respeito. Eu sou usuária do serviço público, então, como eu disse a você, eu já vi que a saúde pública deixa muito a desejar. Então, a gente sofre com isso e eu não posso permitir que isso venha comprometer
uma decisão que um eleitor tomou e depois, a quem esse eleitor vai recorrer? Onde esse eleitor vai encontrar esse deputado, seja estadual, seja federal? Não vai encontrar. Agora a Clécia vai encontrar, outros vereadores vão encontrar. Para que, de fato, eu possa passar na casa do eleitor, eu possa articular, mostrar a proposta do meu candidato e dizer assim, olha, quando precisar, me procure, que a casa de Clécia eles vão. Né? O vereador tem esse papel fundamental. Os que querem, né? Porque muitos às vezes se escondem, a gente sabe disso. Mas Clécia não. Chega, se não me encontrar, se eu não estiver em casa, mas encontro um vizinho, encontro um parente, eu estou sempre em circulação aí na rua. Então, onde eu chego, eu fico conversando. E às vezes não é fazendo, como é que eu posso dizer, nossa, Clécia quer aparecer. Não, não é isso. Eu converso na rua com pessoas que foram 40, 50, 60, 10, enfim. Mas que assim, que no próximo ano essas pessoas possam analisar para quando precisarem, saber como é que vai encontrar e ter acesso para que alguém possa resolver o problema. É isso que precisa ser feito. Porque pessoas que não estão aqui, como é que eu vou encontrar? Então, o vereador tem esse papel, essa ponte, né, de dificultar esse trabalho, esse acesso. Então, é de aproximar e dizer assim, eu vou fazer pelas pessoas. E eu tendo esse apoio, você sabe que eu nunca vou me negar. Vereadora, na sexta-feira passada, o prefeito Dimas Napoleão esteve aqui na rádio e ele também fez uma citação aos vereadores de oposição. Ele declarou que ele gosta também que os vereadores venham a cobrar, porque é para ele saber o que realmente está a população necessitando, né? Eu gostaria que você fizesse aí uma explanação, né, nessas suas caminhadas, no seu bairro mesmo, nos bairros da cidade, na zona rural, falando do que mais, né, o povo tem reclamado, né? Da ausência do poder público, o que mais a população tem reclamado, né? Para que seja resolvido, colocado em prática, né? Discutido. É bom o próprio político vir aqui na rádio, vir no meio de comunicação qualquer, rede social e dizer, né? Porque ali está também os assessores do próprio gestor que vai estar levando essas reivindicações, né? Para que seja de alguma maneira solucionada. Isso é necessário, Júlio. Eu não cheguei a assistir a entrevista dele. Muito corrido esses dias, né? Muita cobrança, muitas festividades. Mas eu tive a oportunidade de me encontrar com ele antes de ontem, na inauguração que teve do nosso centro de natação ali do Cedile, onde o Cedile, em parceria com a prefeitura, né, conseguiu inaugurar ali. Esse projeto também passou pela Câmara para que a concessão do terreno fosse aprovada. Então, eu tive a oportunidade de me encontrar com ele, mas impossível conversar, até porque foi pouco tempo. Mas, diante do comentário dele, eu acho que foi mais que necessário, porque, independente de situação ou oposição, a população não pode pagar o preço por algum erro. E outra coisa, às vezes, assim, eu percebi que no início do mandato nós tivemos muito problema com pessoas desse tipo, que não sabia como funcionava o sistema público, não sabia como funcionava o que é ser um gestor público e que, às vezes, ficava como se fosse perseguindo um vereador da oposição. Mas isso foi caindo a ficha, viu? Porque ali ninguém tem posse de nada. Nós estamos ali por pouco tempo, né? Então, assim, ocupando aquela cadeira não é de Clécia. Um dia, há muitos anos, né? Que Clécia deixar de ser vereadora, eu não vou levar aquela cadeira para mim. Aquela cadeira foi o povo que me colocou ali. Então, tudo isso é provisório. E, apesar dessas dificuldades que essas pessoas da gestão tinham conosco, mas foram se conscientizando. Porque o nosso povo não pode pagar por uma decisão que as pessoas possam dizer assim, Clécia é oposição, outro é situação e está atrapalhando. Não, nós temos que trabalhar de maneira única, né? Embora os trabalhos sejam feitos de maneira individual, mas ali na Câmara, nos trabalhos apresentados, nós temos que unificar e sim somar para que os projetos a serem executados não venham, de fato, como é que eu posso dizer, funcionar de maneira negativa, né? Ali nós estamos sempre em sintonia
com os vereadores. Feito eu disse a você, não tenho problema com nenhum, respeito, entendeu? Mas são trabalhos que precisam serem analisados realmente com muita dedicação, responsabilidade, e eu creio que a gestão pública funciona assim, entendeu? É um reconhecendo o trabalho do outro, não desmerecendo. Eu não tenho necessidade de estar aqui avaliando o trabalho de um, de outro. Cada um que faça a sua história. Eu não posso construir a minha história política olhando, por exemplo, para Dudu, que é um vereador também atuante, né? Meu vizinho, inclusive, e tantos outros. Mas eu não posso construir a minha história política olhando para o outro. Eu tenho que olhar para o povo, eu tenho que olhar para analisar as minhas decisões, entendeu? E aí fazer realmente, de fato, a política e os serviços funcionarem. Então, essa parceria gestor-Câmara é mais que necessária. Eu creio que eu perguntei o que eu achei conveniente, que o povo gostaria de ouvir também da vereadora Clécia, né? O que não foi perguntado e o que você gostaria de acrescentar, né? Colocar mais palavras, mais pensamentos nesse nosso encontro. Fique bem à vontade, que o espaço aqui fala, como eu falei, oposição, situação. Este é o programa democrático em que todo mundo pode falar. Verdade, Júlio. E você tem apresentado esse perfil, né? De realmente uma pessoa flexível, entendeu? Imparcial. Parabéns pelo seu trabalho. Eu estive conversando esses dias com uma pessoa de Carpina, inclusive mencionou seu nome, pelo seu trabalho. Então, a gente tem que reconhecer, né? O trabalho de cada um, a dedicação. Então, parabéns. Júlio, eu queria acrescentar aqui que eu apresentei agora, eu acredito que foi em novembro, um projeto para instituir em Lagoa de Itaenga, no calendário de eventos, o Dia Municipal do Maracatu de Baque Solto. Então, foi um projeto que todos aprovaram, ninguém se opôs, mas foi bem, como é que eu posso dizer, bem explícito mesmo, e muitas pessoas entraram em contato comigo, agradeceram, porque esse dia foi instituído 12 de novembro, que essa data, 12 de novembro, foi em homenagem ao mestre Salustiano, data de nascimento dele. Então, todos aprovaram. Estamos aguardando agora, porque eu recebi alguma ligação de alguns presidentes de Maracatu e representantes cobrando a lei. Então, eu acredito que próximo ano agora, né? Ou seja, próxima semana já é próximo ano. E o que isso vai acrescentar para esse público que representa a nossa cultura? Valorização, reconhecimento. Entendeu? Porque essa cultura, inclusive na minha justificativa eu disse, essa cultura é tão presente em Lagoa de Itaenga, porque se formos observar, de janeiro a dezembro, eles estão sempre em constante apresentações. E assim, então por que não valorizar, por que não reconhecer e instituir esse dia? Entendeu? No próximo mês, só se fizer diferente, mas no próximo mês nós temos a festa do nosso padroeiro. Tem a festa religiosa e tem também essas apresentações culturais. Então, o Maracatu está sempre presente. Nas comemorações, nas inaugurações de prédios públicos, nas convenções, nessas movimentações políticas, os maracatus estão sempre presentes, são sempre convidados a participarem. Então, por que não reconhecer esse trabalho? São pessoas que se dedicam, que se programam tanto para uma apresentação, se preocupam com cada fantasia. Então, isso foi mais que necessário. E todos os componentes, né, que faz durante as agremiações me encontraram na rua, agradeceram. Então, me sinto feliz por isso. Ô, Clécia, e também para a gente finalizar aqui com a última pergunta, que não sei se foi impressão minha, outras pessoas chegaram a mim também e disseram, olha, impressão minha... isso aqui é um abacaxi, viu? Para você descascar. É impressão minha ou nas últimas sessões, né, ordinária, a vereadora Clécia, ela podemos dizer que fez ali cobranças, digamos que umas menos cobranças do que quando ela habitualmente faz, né? Isso para muitos, né? Eu disse, rapaz, eu vou perguntar a ela. Que o prefeito já atual já tem aí uma base bem fortalecida de vereadores, né? Se não me engano, parece que já são 8 estão com ele. Mas teria você também algum interesse que eu tenho observado também nos comentários das pessoas que parece que o prefeito também vem acenando para você? Que nada, Júlio.
Que nada. Estou na minha condição de oposição. Agora, essas cobranças realmente eu não fiz, mas eu vou explicar por quê. Ou seja, e fiz, né? Mas de maneira bem leve. Porque não se dava tempo para executar mais nada. Nós já estamos chegando no final do ano. Então, eu digo assim, diante de tantas cobranças que foram feitas desde janeiro, muitas não tivemos respostas. Então, por que Clécia ia apresentar cobrança no último dia de dezembro? Então, das últimas reuniões, né, eu quero dizer. Então, eu disse assim, não, vou aguardar o próximo ano, o andamento da gestão. Nós estamos ali na Câmara, não para atrapalhar a gestão, mas sim ajudar. Se precisar de ajuda, de opinião, eu estou disposta, entendeu? Mas, assim, continuo sendo oposição. Agora, o que as pessoas podem, eu acredito que surgir esse tipo de comentário é por conta do perfil, da maneira que sou. Isso pode distorcer. Não, Clécia agora é Dimas, não. Entendeu? Clécia é oposição. Clécia é do Grupo Moinho. Se isso esclareceu. Eu não sei, né? Mas, o povo é que está avaliando, né? Não, mas o fato dessas cobranças não serem intensificadas foi justamente por isso. Porque já tínhamos o ano todo sem respostas. Então, não era nas últimas 2 reuniões que Clécia iria fazer novas cobranças. Eu acumulei para o próximo ano. Obrigado, vereadora. Faça aí as suas considerações finais, né? A sua mensagem de Ano Novo e Natal. Natal passou já, Ano Novo agora, para a população itaenguense. Não tive a oportunidade, né, de vir antes do Natal para desejar um Feliz Natal, mas acredito que todos tenham passado da melhor maneira possível, com suas famílias reunidas, que mesmo com essas famílias reunidas, Júlio, nós sabemos que no dia a dia enfrentamos problemas, dificuldades, mas não devemos, né, desistir, porque cremos num Deus que está sempre conosco. Na minha casa eu enfrento o problema também, então na casa dos outros não foi diferente, mas que estavam ali junto com suas famílias, orando, agradecendo e entregando o novo ano. E eu desejo, neste finalzinho agora de ano, final da entrevista aqui, um feliz ano novo a todos itaenguenses, àqueles que estão nos ouvindo agora, aqueles que possivelmente virá ouvir, não apenas no momento da transmissão, ao pessoal da zona rural. Eu não vou citar nomes nem bairros, porque assim, eu vou dizer toda itaenguense, né? Mas eu quero deixar uma mensagem especial para o irmão Diácono Otacílio, Padre Sérgio. Tive a oportunidade apenas 2 vezes de conversar com ele no meu comércio, mas quero desejar a ele também, né? Todos os fiéis. E em nome de outras denominações, eu sou da Episcopal, faço parte também, em nome do meu pastor. Eu desejo um feliz ano novo a todos, que sintam-se abraçados, que possam realmente fazer uma reflexão no que foi 2025 e o que é que eu posso fazer, melhorar para 2026. Eu acredito que essa reflexão nós temos que fazer diariamente, porque cada dia traz uma história diferente. É uma construção de vida. Então, eu desejo a todos os itaenguenses, a todas as denominações evangélicas, católicas, um ano de paz, um ano que possam ter uma liberdade de expressar seus sentimentos, de reivindicar tudo isso com muito amor, com muita simplicidade e cobrando daqueles que possam, né, transmitir essa mensagem, que possam fazer algo. Porque estar numa condição de vereador, de gestor, tem que cuidar de pessoas. E cuidar de pessoas é saber ouvir, se colocar no lugar do próximo, né? Ter empatia pelo próximo. Então, isso torna tudo tão mais leve quando eu paro para ouvir as pessoas, quando me dizem o que sentem e que eu possa fazer algo por essas pessoas. Então, sintam-se abraçados por mim. Peço a ajuda de todos para 2026, né? Mais um ano de história, de trabalho. Então, eu agradeço, de fato, aqueles que já estão comigo e os que podem apoiar Clécia em mais um ano, em mais uma história mais um ano de mandato. Então, sintam-se abraçados por mim e um feliz ano novo a todos. Pronto, minha gente, ouvimos a vereadora Clécia. Um bom e abençoado final de semana para todo mundo, né? Segunda-feira, se Deus quiser, estaremos por aqui. E dia 29 a gente entrevista também seu irmão, viu? Clécio vai estar por aqui também. Muito bem. Ninguém sabe quem é que cobra mais, é Clécio ou é Clécia? Pronto, encerramos. Vem aí, Mano Antônio.
18 anos no ar. Durante todo esse tempo, você, minha amiga, meu amigo, nos deu toda essa credibilidade. Somos gratos pelo